Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal, ainda com a voz prejudicada, mas faz parte. Cara, resfriado, ar-condicionado, estresse com o jogo do Grêmio, gritaria. Então a voz vai embora, mas ela já tá voltando ao normal. E eu vou estar pronto, conto com a tua audiência, como sempre. Amanhã tem um Grêmio em campo, domingo, 4 da tarde, contra o Santos na Arena. E a partir da 1 da tarde, das 13 horas, a gente já vai estar abrindo mais uma jornada do Bagé e eu conto com a tua audiência aí no outro lado da tela. A gente precisa falar sobre as cobranças fortes dos últimos dias no vestiário e a gente está falando de Mano e uma atitude do Filipão que deixa muito claro que esqueçam que o Filipão vai agir só no administrativo. Bom, tem um zagueiro que não vem mais, pelo que me disseram, mas tem outros tantos zagueiros sendo oferecidos. E vamos falar também sobre a previsão de público para o jogo de amanhã. Te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações. Depois da vinheta, eu chego para a gente atualizar as informações do Grêmio. Nesse vídeo, deixa eu te falar da Mais Ágil Assessoria. Tá precisando de dinheiro? Tu tem dinheiro parado do teu saldo de FGTS? Tá parado lá no banco, sabe? Tu não consegue mexer pra nada, só em situações muito específicas. Tu sabia que tu consegue antecipar o resgate do teu saldo de FGTS? Aqui, ó, vai na descrição do vídeo, clica nesse link, chama a Mais Ágil Assessoria, eles têm expertise no mercado, eles vão te tirar de qualquer burocracia com segurança e rapidinho, plim, o dinheiro tá na tua conta. Chama aí, a Mais Ágil Assessoria, link aqui tá na descrição, fala com eles, porque eles vão te ajudar a antecipar o resgate do teu saldo de FGTS. Bom, bora lá. Deixa eu começar pelos zagueiros, tá? Romainha, pelo que me disseram, não vem mais. Eu sei que muita gente já vinha falando sobre isso, eu ouvi de uma pessoa que tem poder de decisão, digamos assim, no atual momento do Grêmio. Romainha não vem mais. Por quê? Porque o Grêmio não precisa de zagueiro? Não. O Grêmio precisa de zagueiro, o Grêmio vai buscar zagueiro. O Romainha era um pedido exclusivo, uma insistência, dá pra dizer assim, do Gustavo Quinteiros. Ele é um jogador caro, na casa dos 5 milhões de dólares. Bom, o Grêmio pagou 4 milhões e meio de dólares também pelo Wagner Leonardo, e o Wagner Leonardo chegou em poucos dias, em poucos jogos, mostrou que foi um dinheiro bem investido. Mas o Grêmio pretende com esse valor, se é que vai gastar esse valor para trazer o zagueiro, buscar pelo menos 2. E eu concordo muito com isso, tá? Convenhamos, 5 milhões de dólares, pô, dá 2 zagueiros de 2 milhões e meio de dólares e olha, bem pagos. Daqui a pouco tu pode até buscar um zagueiro que esteja terminando vínculo com algum outro clube, já pode até ter um encaminhamento de conversa. Aliás, os próximos dias, tenho certeza, vai surgir nome de muito zagueiro. Porque ontem uma fonte me garantiu que, olha, se eu fosse te mostrar os nomes de alguns zagueiros que estão sendo oferecidos ao Grêmio, tu ia te irritar. Tem zagueiro sem condição nenhuma de jogar no Grêmio, mas é o papel do empresário. O que o empresário e o representante faz? Opa, eu tenho um zagueiro, o zagueiro está terminando vínculo num determinado clube, ou está sem vínculo, o que eu vou fazer? Vou empregar ele. Tem um lugar muito bom para empregar, o Grêmio. Clube grande, disputa grandes competições, paga em dia, opa, vamos botar ele no Grêmio. Então muitos e muitos zagueiros estão e seguirão sendo oferecidos nos próximos dias para o Grêmio. Mas a ideia do Grêmio é contratar um zagueiro brasileiro. Tá? Até para terminar um pouco com essa questão de tanto e tanto estrangeiro. A gente sabe que também na metade do ano, agora quando abrir a janela de transferências, naturalmente vai ter uma limpa. Alguns jogadores vão acabar deixando o Grêmio. Mas nesse momento a ideia do Grêmio não tem mais negociação nenhuma com o Romainha lá do São Lourenço. São Lourenço não aceitou vender, bom, agora que deu o jeito dele porque o Grêmio não quer mais. E a ideia do Grêmio é anunciar zagueiro, vai anunciar pelo menos 2, mas zagueiros brasileiros. Pode até ser que daqui a pouco, com um negócio de ocasião, surja algum estrangeiro, mas não é o que o Grêmio quer nesse momento. Bom, vamos falar sobre a questão da... Tinha muita gente perguntando sobre o Amuso. Cara, o Amuso foi uma lesão de panturrilha e ele não tem definido ainda a volta dele, não saiu ainda a lista dos relacionados do Grêmio, mas até esse momento não tem definido. Talvez mais pro final do dia nós tenhamos, quem sabe, a definição da lista dos relacionados. Bom, eu quero falar sobre o vestiário, tá? O Mano Menezes fez uma cobrança muito forte depois do jogo contra o CSA e é natural, né? Não tem novidade nenhuma nisso, né? É o que se espera. O Grêmio perdeu um jogo que estava na sua mão e, naturalmente, o Mano que chegou agora ele precisa organizar. E tu não vai organizar vestiário de futebol apenas dizendo, por favor, vocês podem prestar atenção, às vezes tu tem que chegar berrando. E o Mano tem esse estilo, tá? Vocês vão lembrar que a entrevista coletiva do Mano, depois do jogo, depois da derrota de 3-2 para o CSA, ela foi uma entrevista que ele não cita nomes, ele não cita o nome do Gemerson, por exemplo, mas ele detalha todos os erros de posicionamento de zagueiro. E, obviamente, a gente sabe que ele estava falando do Gemerson, mas ele não ia diretamente chegar e dar o nome desse jogador, que até pelo que a gente tem de informação,
tá fora do jogo, tá relacionado, mas não vai jogar. Deve ser relacionado, mas não vai jogar, não começa jogando contra o Santos. Mas tem uma atitude do Filipão, quando estava 2-2 o jogo, quando saiu o gol de empate do CSA, uma das câmeras mostra um funcionário do Grêmio, não lembro quem era, acompanhando o Filipão, e o Filipão atravessando o lado do campo, assim pelo lado do campo, indo pro vestiário. E ali ficou uma coisa muito clara, tá? Ninguém estava contente com o que estava acontecendo. E ainda piorou, né? Porque depois que o Filipão saiu, tem o terceiro gol. Senhores, a gente sabe que o Filipão chegou para ser um coordenador técnico, não para ser o cara do vestiário. Acho que não para ser o cara do campo. Eu acho que o cara do vestiário ele é também. E o Filipão fez questão de mostrar e deixar muito claro ao longo da entrevista coletiva de apresentação dele no CT, presidente Luiz Carvalho, de que não, eu não vou interferir em nada, eu vou tomar cuidado, eu só vou interferir em alguma coisa do aspecto do Mano se o Mano me chamar, eu só vou interferir num determinado jogador se esse jogador me der liberdade. A gente sabe que não, tá? Então essa cobrança foi muito forte por causa do Mano, e a maneira que o Grêmio, entre aspas, entregou o jogo, ela incomodou muito também o Filipão. Porque o Grêmio tem uma máxima, eu até falei na minha jornada, e quem estava acompanhando vai lembrar, de que o estatuto do Grêmio quase, ele tem uma obrigação. Se tu tá ganhando um jogo até 40 minutos do segundo tempo, tu não pode mais perder esse jogo. Tu pode daqui a pouco ter um deslize, sofrer um gol e empatar. Agora, sofrer 2 gols num período de 4 minutos, é isso que hoje em dia está se batendo muito na tecla. Por quê? A gente sabe que o elenco não é o ideal, a gente sabe que tem uma questão de condicionamento físico de alguns jogadores, mas convenhamos, tem coisas acontecendo no Grêmio que elas não dependem disso. Não dá para achar também que o Grêmio tem um elenco de coitadinhos. Não, o elenco do Grêmio dá para produzir um pouco mais e dá para os jogadores se dedicarem, entregarem um pouco mais em campo do que vem entregando. E é isso principalmente que bateu no vestiário do Grêmio depois do jogo contra o CSA, e é justamente isso que a gente torce para que não volte a acontecer no jogo desse final de semana contra o Santos. O jogo é 4 da tarde, no domingo, 1 da tarde. Eu tô abrindo mais uma jornada do Bagé e conto com a tua audiência no outro lado da tela. Te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.